Estamos. Nesse segundo bloco vamos falar sobre um dos sacramentos que está mais próximo de vocês, crianças, receberem. O sacramento da penitência, ou o sacramento da confissão. Antes de receber a Eucaristia, você vai, a gente vai entregar para você uma cartilha catalogando certos tipos de pecados para que você possa confessar. Como que eu vou ter uma boa confissão? Gente, toda confissão ela é nervosa. Você vai fazer uma confissão, só do fato de você saber que ali está o perdão dos seus pecados, você já fica extremamente nervoso e ansioso para aquele encontro. Mais ainda em saber que quem está naquele lugar não é mais o padre, passa a ser o próprio Cristo. Como assim? Bom, existem dois tempos na vida de um padre que ele se torna o próprio Cristo. Como? Na instituição da Eucaristia acontece algo misterioso chamado persona Cristo, que é a pessoa de Cristo. Então o padre se torna o próprio Cristo naquele momento, na persona Cristo. Ele se personifica Cristo, ele é a própria pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na hora da consagração da Eucaristia. O segundo momento é o momento da confissão, onde ele vai ser também a própria pessoa de Cristo. Acontece a segunda persona Cristo. Então vocês vão participar duas persona Cristo. A primeira vai ser através da confissão. Vocês vão estar ali diante de um padre, vão falar para ele as coisas que vocês fizeram de errado e até mesmo as que vocês acham que é errado. Vocês devem contar isso para não criar um hábito de continuar fazendo aquilo de errado. Deus nos perdoa a partir do momento que a gente se arrepende. Nós precisamos ir buscar a bênção sacerdotal através da confissão, para que a gente não volte mais a fazer aquilo e para que a gente entenda. Primeira coisa, um padre demora anos para se formar. E muitos deles se formam psicólogos. E eu não veria diferente uma pessoa que cuida de um rebanho e que encara de perto um confessionário com todos os problemas de uma comunidade, desde brigas até escândalos muito feios. Então ele também precisa ter uma cabeça para suportar tudo isso. E ele precisa ser uma pessoa que tem que te aconselhar no rumo certo. Vamos dar um exemplo. Você não obedece a sua mãe a fazer um serviço de casa. E você vai e confessa: padre, olha, eu não tenho sido um filho muito bom porque eu tenho feito isso. Ele vai aconselhar: olha, comece a fazer isso. Não precise fazer tudo. Comece a metade, mas comece. Que daí com o tempo você vai se adaptando e vai acostumando a isso. Então, no momento da confissão, você vai entender. A gente começou a falar sobre os pecados veniais e os pecados mortais, que são aqueles que atingem diretamente a alma. Quais são aqueles? Aqueles que são pecados planejados. Vou dar um exemplo aqui, em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam reunidos numa comunidade, existia um homem chamado Ananias, que ele tinha um grande terreno, uma grande quantidade de terra. E ele resolveu vender, por conta própria. E ocultou uma parte do dinheiro. Quando foi levar para Pedro, falou: olha, foi só isso que deu. E Pedro, cheio do Espírito Santo, porque recebeu o Pentecostes, Pedro é papa da igreja. Ele vai e fala assim: por que você mentiu para mim? Por que você mentiu para mim, Ananias? Você perderá a vida. Naquele momento, Pedro, com o toque, Ananias deixa de viver, ele morre, cai duro ali.
E a esposa dele, que bem sabia, tinham combinado, também vem com a mesma mentira. E os homens que tinham enterrado o marido estavam vindo, e Pedro fala assim: você está vendo aqueles 4? Eles acabaram de enterrar o seu marido e agora vão te enterrar também. E ela cai morta. O susto daquilo que ela viu. Então, um pecado planejado leva à morte. Quais são? Eu sei que é pecado fazer tal coisa, mas eu vou fazer. Mesmo assim, eu sei disso. Quando eu não sei que é pecado, não tenho consciência ou maturidade para entender aquilo, ele se torna pecados comuns, pecados veniais. Aqueles pecados que as indulgências do terço levam, aqueles pecados que na hora da missa que você vai falar assim: confessa a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Pecados rotineiros que às vezes você, sem querer, acaba pecando. Esses são pecados que são levados nesse momento. Os pecados mortais são pecados planejados, e esses pecados têm que ser confessados, porque você não pode carregar um peso desse. O erro, talvez o erro de Judas, foi entender que o pecado dele foi tão grande que Deus não teria misericórdia para ele. Então, é um exemplo. Pedro negou Jesus, mas ele se arrepende e ele se torna uma grande pessoa. Judas negou Jesus. Ele se arrepende, mas ele acha que a graça de Deus é muito menor do que o pecado dele, que o pecado dele é muito maior, e ele acaba cometendo suicídio. Então, esse foi o segundo bloco da catequese. Terceiro bloco, já já. Até mais.